Meus amigos, que a paz de Jesus envolva os nossos corações e que nós possamos, unidos pelo pensamento, conectados pelo coração, pelos mesmos sentimentos, pensar um pouco a respeito do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. E nós vamos conversar um pouco sobre a prece, mas numa pergunta específica: se a prece faz com que as pessoas se tornem melhores. E Allan Kardec fez essa mesma pergunta para os espíritos, e na questão 660 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta: a prece torna melhor o homem? E os espíritos responderam sim, que quando a pessoa ora, quando o homem ora, né, de uma forma geral, se ele ora com fervor e com confiança, ele se faz mais forte contra as tentações. E Deus envia os seus bons espíritos para assisti-lo. E é este um socorro que Deus jamais se recusa quando pedido com sinceridade. Então nós sabemos que a prece, tudo que nós pedirmos na prece, conforme Jesus nos disse, nos será concedido. Mas nós precisamos pedir com critério. E até na prece, se nós pedirmos que nos seja concedido paz, força contra as tentações, para que nós façamos o bem e não façamos o mal, nos são concedidas estas bênçãos. E aqui Kardec está falando muito claro que a prece torna sim o homem muito melhor, porque no momento em que ele está fazendo a prece, ele eleva o pensamento para as esferas mais altas. Ele sintoniza com os espíritos bondosos, com os espíritos muito amorosos. E estas vibrações envolvem a pessoa que está fazendo a prece. Então, a pessoa se sente melhor e ela se sente mais forte, não é? Para fazer o bem e não praticar tanto o mal. E Deus ampara, Deus manda os seus bons espíritos socorrer aquela pessoa e ficarem junto dela. Por quê? Porque a pessoa está numa vibração mais elevada, então a sintonia dessa pessoa é uma ótima sintonia, ela está sintonizada no bem, e fica mais fácil ela receber essa ajuda. E à medida em que ela repete sempre esse hábito da prece, mais fortalecida ela fica. E Kardec pergunta aqui depois: mas tem pessoas que têm mau caráter, pessoas que não são bondosas, que não praticam o bem, e que oram muito. Por que que isso acontece? E os espíritos vão dizer a ele que é porque a pessoa acha que tem que fazer uma prece longa, com muitas palavras. E não é assim. A prece deve ser feita por nós e nós meditarmos no que nós estamos falando na prece e
para nós recebermos. Então, não é uma prece decorada, uma prece que não é do coração, porque os espíritos dizem que as palavras nada valem, o sentimento é tudo. Então, a prece precisa ser uma prece sincera, saída do nosso coração, bem do nosso íntimo. E também nós precisamos pensar no que nós vamos pedir, porque o próprio Cristo falou: muitas vezes não sabeis o que pedis, pedis como crianças. E nós, às vezes, pedimos coisas que não vão ser benéficas para nós. Então, nenhuma prece fica sem resposta. A resposta vem, mas na maioria das vezes não é aquela resposta que nós gostaríamos, mas Deus, na sua imensa bondade, na sua sabedoria, Ele sabe o que é melhor para nós e Ele atende, sempre atende às nossas preces, mas atende de uma outra forma, não é da forma que nos trará benefícios e às vezes a gente não concorda. E quando nós pedimos sabedoria para saber discernir, né, as coisas, quando nós pedimos força para vencer o mal, quando nós pedimos paz, quando nós pedimos que o amor seja presente na nossa vida, quando nós pedimos ajuda dos espíritos bons, de nossos anjos de guarda, isso nunca nos é negado. Então, todas as vezes que formos fazer uma prece, que nós possamos nos sintonizar com as esferas mais altas da vida. E essa repetição dessa elevação do pensamento nos torna, sim, pessoas melhores, porque nós teremos a assistência de Deus, dos bons espíritos, de Jesus, nosso mestre e nosso amigo, que disse que estaria sempre conosco, que não nos deixaria órfãos. Então, a prece é para nós pedirmos o que nós necessitamos, para darmos glória a Deus, né? E a gratidão imensa que nós devemos ter para com Deus e principalmente para agradecer todas as bênçãos que nós recebemos em nossa caminhada. E que a prece seja esse banho, vamos dizer assim, de energias que jorram do mais alto, do amor, da bondade de Deus e dos bons espíritos e que nos inundam de alegria, de luz, de amor e de paz. Que Jesus abençoe o nosso esforço.